Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de matemática aplicada à enfermagem. Vamos lá para essa disciplina, muitos não gostam, mas é necessária. Como eu falei, a matemática para a enfermagem ela é necessária para que a gente calcule as doses de medicamento necessário que o paciente precisa. Muitas vezes, o paciente não precisa da ampola toda de medicamento. Nesse caso, a gente precisa calcular a quantidade que ele vai necessitar de acordo com a prescrição do médico, tá? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos observar como que se faz a diluição de medicamento, como que a gente faz esse cálculo, principalmente com penicilina. E, para que a gente faça isso, nós precisamos de entender como que funciona a regra de 3, tá? Professora, eu não gosto de regra de 3, prefiro fazer meus cálculos direto. Fique à vontade, não tem problema, eu vou dar vários exemplos de como fazer as questões de forma direta e de como fazer por regra de 3. Então, eu estou diminuindo a minha tela só para colocar o material para vocês, para que fique um pouco mais claro. Então, nós temos aí, ó, nossa enfermagem aplicada, nós temos a regra de 3, porcentagem, vamos ver unidades de peso e medida e, por último, a diluição de medicamento, como que ela acontece, tá? Então, o primeiro passo para que a gente construa uma regra de 3 é que essa regra de 3 tenha 3 grandezas e que as grandezas tenham as unidades iguais, tá? Grandeza embaixo de grandeza, ou seja, ml embaixo de ml, miligrama embaixo de miligrama, grama embaixo de grama e assim por diante, tá? Então, nós temos um exemplo aqui de uma forma direta em que a gente nem precisa fazer cálculo. Por exemplo, aqui, ó, se uma ampola de dipirona contém 2 ml de solução, quantos ml existem em 3 ampolas? Nesse caso, é desnecessário fazer qualquer cálculo, porque 2 vezes 3 são 6. Se uma ampola tem 2 ml, 3 ampolas, é só somar 2 mais 2 mais 2, que dá 6 ml. Até aí é tranquilo. A gente vai ver que tem cálculos que exigem um pouquinho mais de atenção, porque não se torna tão simples assim, tá? Outro exemplo que nós temos que dá para fazer de forma direta é essa questão que aparece aí para vocês. Um envelope de permanganato de potássio possui 250 miligramas. Quantos envelopes são necessários para um total de 3.750 miligramas? O que isso significa? Significa que foi prescrito ao paciente 3.750 miligramas de uma medicação. Só que só tem disponível essa medicação num envelope, a cada envelope somente 250 miligramas. Então, você vai ter que pegar vários envelopes até dar 3.750. Professora, eu posso somar 250 mais 250, só que isso demora muito. Você pode simplesmente dividir 3.750 por 250, que é um cálculo muito simples, ou fazer por regra de 3, tá? Das duas formas, é tranquilo. Como que ficaria essa resposta? Quantos envelopes você iria pegar desse medicamento para dar a quantidade necessária para o paciente? Nesse caso é fácil. Como eu falei, você vai só fazer a divisão de 3.750 dividido por 250. Posso eliminar o zero? Posso. Tiro um zero aqui, tiro um zero aqui, ficou 375 dividido para 25. Como é que fica? Como 3 não dá para dividir por 25, eu vou fazer a divisão com esses dois algarismos, que no caso vai dar 1. Por quê? Porque se eu colocar 2 vezes 25 vai dar 50, o que passa do nosso número. Então, 1 vezes 25 é 25, então, como é que eu faço? Coloco o 25 aqui e faço a subtração. 7 menos 5, 2. 3 menos 2, 1. Fica 12. Nesse caso, eu trago esse 5 e fica 125. Qual o número que vezes 25 dá 125? É 5. 5 vezes 25 dá 125. Para 125, 0. Ou seja, o paciente vai precisar de 15 envelopes da medicação. Você, nesse caso, o médico nunca vai te falar quantos envelopes você vai ter que pegar lá na farmácia hospitalar. Você que vai ter que calcular e dizer quantos envelopes você quer. Professor, e se eu fosse fazer na regra de 3, como que ficaria? Então, eu vou mostrar para você agora.
Na regra de 3 ficaria assim, ó. Se um envelope de permanganato de potássio possui 250 miligramas, 3.750 miligramas estaria para X envelopes. Professora, não gosto desse X. Usa outra coisa, coloca uma flor, um coração, dá na mesma, tá? Então, lembra lá da regra de 3 como é que fica? Multiplica os meios aqui, ó, meios pelos extremos. Aqui ficou 250x é igual a 3.750 vezes 1. X vai ser igual a quanto? 3.750 vezes 1 é igual a ele mesmo, dividido por quem? Por 250. Se ele está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Isso aqui a gente acabou de fazer. 3.750 dividido por 50 é igual a 15. Então, é a mesma coisa, fazer da forma direta ou fazer por regra de 3, tá? Então, nós teremos mais exemplos agora com porcentagem para ver como é que a gente faz nesse caso de porcentagem, que vai ser a mesma coisa. Vou só apagar. Então, vou colocar aí na tela para vocês. Agora, cálculo com a porcentagem, tá? Teremos cálculos um pouquinho mais complicados? Teremos, mas é bem tranquilo. Então, esse exemplo a gente acabou de fazer, e aí a gente tem a porcentagem. Na saúde, por muitas vezes, nós utilizamos a porcentagem tanto para medicação, para fazer concentração de soro, quanto para a gente alimentar o sistema de dados. Por exemplo, você que está assistindo, está chefiando a UTI, essa UTI está com uma quantidade de leitos ocupados. Por exemplo, nessa UTI que você trabalha 10 leitos, existem 10 leitos de UTI. Desses 10, 7 estão ocupados. Então, para quando você for alimentar o sistema vai te perguntar qual é a porcentagem de leitos ocupados ou qual é a porcentagem de leitos desocupados. Para isso, a gente tem a porcentagem. Então, o exemplo que eu coloquei aí na tela, o exemplo aí nós temos, em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual que é a porcentagem de alunos que gostam de praticar esporte? Quando estivermos falando de porcentagem, lembra que 100% é sempre o valor do todo. O todo sempre vai ser 100%. E a outra numeração que fica vai ser o valor de X que nós vamos procurar. Então, resumindo, o nosso cálculo vai ficar dessa maneira. Então, nós temos uma sala de 40 alunos. 40 alunos é o total, ou seja, vai ser sempre 100%. Os outros 30 alunos gostam de praticar esporte, ou seja, se aqui é aluno, aqui também vai ser aluno, grandeza embaixo de grandeza. 30 alunos, valor de X, não sei qual é a porcentagem que representa. A gente vai fazer meios pelos extremos, 40x é igual a 30 vezes 100. X vai ser igual a 30 vezes 100, eu sei que é 3.000, é só adicionar o zero ali, ó, 3.000 dividido por quanto? Por 40, que está aqui multiplicando, passa para cá, dividindo. Nesse caso, x vai ser igual a quanto? Posso cortar? Cortei 1, cortei 1. 300 dividido por 4. Não sei quanto que é, professora. Vamos fazer, ó. 300 dividido por 4. Nós temos aqui, ó, 3 não dá para dividir por 4, então a gente pega 30 dividido por 4, que vai dar 7. 7 vezes 4, 28, para 32. Tem esse zero aqui, baixo ele aqui. Um número que vezes 4 dê 20, nós temos o 5, ó. 5 vezes 4, 20, para 20, 0. Ou seja, 75, o quê? 75% dos alunos dessa sala gostam de praticar esporte. Então, tirar a porcentagem é bem simples, é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças. Vou colocar outro exemplo aí na tela, para que a gente faça o maior número possível de exemplos, tá? Então, outro exemplo que nós temos é um hospital possui 80 leitos, tá? Desses 80 leitos, 20 são de UTI.
qual que é a porcentagem de leitos de UTI? Então, o hospital no total tem 80 leitos e 20 são de UTI. E aí eu quero saber qual é a porcentagem. Esses 20 em porcentagem fica quanto? É bem simples. Vamos lá para o nosso quadro para a gente fazer. Deixa eu aumentar. Vou apagar. Aí a gente tem, ó, nós temos o total no hospital de 80 leitos, ou seja, 80 leitos é o total, ou seja, 100%. Desses 80 leitos, eu quero saber, ó, 20 leitos correspondem a quantos por cento? A X%, não sei, é o que eu vou descobrir agora. Então, a gente tem meios pelos extremos, 80x vai ser igual a 20 vezes 100. X é igual a 20 vezes 100, eu sei que é 2.000. Não sei como é que faz, professor. Lembra lá da aula anterior? Você multiplica, vai dar 2.000. Dividido por quanto? Por 80. E aí, professora, como é que faz? Mesma coisa, corta uma, corta outra. A gente tem 200 dividido por 8. E aí você relembra, ó, 200 por 8, como é que fica? 20 dividido para 8, nós ficamos aqui, ó, 2. 2 vezes 8, 16. Por que não 3? Porque 3 passa. 2 vezes 8, 16, para 20 sobra 4. E baixamos o zero aqui. Um número que vezes 8 dê 40, a gente tem o 5. Ó, 5 vezes 8, 40, para 40, zero. X vai ser igual a 25%, ou seja, dos 80 leitos, 20 são de UTI, significa que 25% do total de leitos no hospital é só leito de UTI, tá? Então, é bem simples, pessoal. Porcentagem não tem muito segredo. E a partir daqui, a gente parte para o cálculo com a diluição do medicamento. Então, nós ficamos dessa maneira. Aqui a gente tem unidades de peso e medida. De todo esse cenário que está aparecendo aí para vocês, o que nós temos que saber é que no hospital a gente utiliza muito a unidade de medida litro para medida de volume. Por exemplo, o paciente sempre toma 1, 2 ou 3 litros de soro. Grama, tem muito medicamento que é calculado em grama e tem muito medicamento que é calculado em miligrama, tá? Segundos, a gente vai falar na última aula sobre isso, que é cálculo de gotejamento de soro, tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui, ó, 1 litro é igual a 1.000 mililitros, ou seja, 1 litro é igual a 1.000 ml. Isso aí todo mundo sabe. Lembra sempre que 1 grama é igual a 1.000 miligramas, tá? Ou 1 grama é igual a 1.000 mg, que é a unidade de miligramas, a abreviação. 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto igual a 60 segundos, isso aí todos nós sabemos, tá? Aqui é a mesma coisa, é só transformação, a gente quase não utiliza quilos no hospital, mas se um dia você utilizar, você sabe que 1 quilo é igual a 1.000 gramas, tá? E assim por diante. Quando é que eu vou utilizar isso, professora? Quando você for transformar algum cálculo, alguma medicação. Por exemplo, foi receitado para o paciente 1 grama de uma medicação tal. Dessa medicação não tem grama, só tem miligramas, só tem comprimido com 500 miligramas. Quantos comprimidos você vai pegar? Ora, você vai pegar 2, porque 500 mais 500 dá 1.000. 1.000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama. Matemática é só questão de lógica, tá? Dessas formas de medidas que tem aí em tela, o que a gente precisa lembrar sempre, que vocês vão precisar, é que 1 ml de medicamento possui sempre 20 gotas. Como é que é isso? Por exemplo, o médico prescreveu 2 ml de um medicamento, de um xarope para o seu filho. E aí você perdeu o copinho medida desse frasco de xarope. Como é que faz? Você pode pingar. Se 1 ml possui 20 gotas, 2 ml que o médico prescreveu para o seu filho vão ter quantas gotas? 40, o dobro. Então, é só questão de lógica. Mesma coisa aqui, ó, em colher de chá. Essa colher de chá que está aqui é a mesma colher de sopa que a gente fala, aquela colher que a gente come normal, que corresponde a 5 ml. Esse restante aqui, ó,
dessas medidas não precisa você decorar, não. O que você vai precisar saber mesmo é que 1 ml possui 20 gotas. Então, como por exemplo, nós temos aí, ó, foi receitada a Mariana 10 ml de Ambroxol, porém não tinha copo medida. Quantas colheres de chá ela irá tomar para substituir um copo medida? Então, se uma colher de chá é igual a 5 ml, ela vai tomar quantas colheres? 2, porque a receita dela são 10 ml. Professor, isso é muito besta. Mas é exatamente isso que acontece, pessoal. Coisas simples que você vai ter que fazer, ó. Aqui embaixo, muitas vezes o profissional de enfermagem precisa administrar um medicamento prescrito na forma de miligramas. E a apresentação que tem disponível é em gramas, como eu falei anteriormente. Assim, ó, um medicamento de 1,5 grama terá quantos miligramas? Se 1 grama é igual a 1.000 miligramas, 1,5 grama vai ter quantos miligramas? 1.500 miligramas, como por exemplo a azitromicina. Nós temos a azitromicina de 1 grama e nós temos a azitromicina de 500 miligramas. Se o paciente for tomar a dose de 1,5 gramas e só tiver medicamento comprimido de 500, significa que você vai pegar quantos comprimidos? 3. E assim por diante. É só essa transformação que você precisa saber. E aí que a gente entra com o cálculo de diluição de medicamento. Diluir um medicamento significa dissolvê-lo, tornar esse medicamento menos concentrado. Ou seja, quando a gente pega aquele frasco de medicamento no hospital, aqueles frascozinhos, a maioria tem deles que vem líquido, que é a ampola, e tem deles que vem o pó. Aquele medicamento, aquele frasco que vem o pó, ele precisa ser diluído. Você precisa adicionar soro ou água destilada, depende da concentração, depende do medicamento, para fazer a diluição, para então você aspirar na seringa e dar a esse paciente. E para que a gente faça essa diluição, a gente tem uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó, sempre vai estar ampola, sempre vai estar para diluição e a prescrição médica sempre vai estar para X, que é o que a gente vai descobrir. O que significa? Que você sempre vai multiplicar a prescrição médica pela diluição e a ampola, o resultado dessa multiplicação você vai dividir pelo número de ampolas, na verdade, pelos ml, porque a ampola sempre vem em ml. Então, como é que fica, professor? O exemplo que nós temos aí, ó, foi receitado ao paciente 120 miligramas de aminofilina. No hospital só tem disponível a ampola desse medicamento 10 ml com 240 miligramas. Quanto de medicação eu devo aspirar? O que é isso, pessoal? O médico prescreveu 120 miligramas de um remédio. Só tem disponível no hospital o frasco com 240, ou seja, o dobro da dose. Esse medicamento, ele vem em forma de pó e vai ter que ser diluído em 10 ml de água destilada. Como é que a gente faz? Ou de soro, tudo vai depender. Como é que a gente faz essa regrinha? Então, lembra da fórmula que eu acabei de mostrar, ampola versus a diluição. Então, nós temos aqui, vou apagar aqui o quadro. E vou colocar os dados, ó. A prescrição médica que o médico passou foi 120 miligramas, tá? A ampola que tem disponível é de 240 miligramas. E a diluição é igual a 10 ml. Então, vou diminuir aqui a tela e aumentar aqui, ó, para que vocês observem. Como que fica? O médico prescreveu 120 miligramas. Só tem disponível a ampola com 240 e a diluição para 10 ml. Como é que a gente faz isso? Em regra de 3. Aqui a gente põe, eu vou só apagar, ó. Vou só afastar para lá, vou botar aqui, ó, prescrição médica de 120 miligramas. A diluição é igual a 10 miligramas. E o que tem disponível, que é a ampola, nós temos de 240,
que basicamente é o dobro do que o paciente precisa. Professora, eu posso diluir tudo e dar para o paciente? Não. Se o paciente só precisa de uma quantidade, você só pode dar aquela quantidade. Se você der tudo que tem na ampola, você vai dar dando o dobro da dose para esse paciente. Essa conta é bem simples, nem precisava fazer regra de 3, mas para quem não sabe, fica assim, ó. A ampola, ó, 240 aqui, a ampola sempre vai estar para a diluição, que é 10 ml. E aí, ó, nós temos aqui, ó, perdão, são 10 ml. E a prescrição médica sempre, em qualquer questão de concurso que você for fazer, a prescrição médica sempre vai estar para X. Então, 120 está para X, você faz meios pelos extremos aqui, ó. Você tem 240x é igual a 120 vezes 10. X vai ser igual a quanto? Ó, 120 vezes 10 nada mais é do que 1.200 dividido por 240. X vai ser igual a, posso cortar aqui? Posso cortar aqui. Ficou 120 dividido para 24. Como é que eu sei, professora, quanto que é 120 dividido para 24? Você faz a conta, ó. 120 por 24, o número vezes 24 de 120. Não sei, vamos fazer a conta. Então, você pega aqui, ó, 24, por exemplo, vezes 4. Vamos ver quanto é que dá, ó. 4 vezes 4, 16, bota o 6 e vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Deu 96. Ainda tá longe? Tá longe. Vamos fazer, ó, 24 por 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Pronto, deu exato. Então, 120 dividido para 24 dá 5, ó. X é igual a 5. 5 o quê? 5 ml. O que isso significa, professor? Isso aqui significa que o médico prescreveu 120 miligramas. Então, você vai pegar o vidro do medicamento, vai pegar 10 ml de água destilada, vai colocar dentro do frasco do remédio, vai mexer, diluir, e quando for aspirar para dar para o paciente, você vai dar só a metade. Só 5 ml dessa medicação, tá? Professora, e o restante que fica, despreza. O paciente não precisa de tudo, então tem que jogar fora, porque ele não vai precisar dessa quantidade de medicação. E assim por diante, pessoal. As contas na prescrição de medicamento, elas se repetem, são muito parecidas. Eu vou colocar outro exemplo aqui na tela. Aqui, ó, nós temos, deixa eu ver se eu tenho um exemplo melhor. Pronto. Um exemplo melhor aqui, ó. Foram prescritos 60 miligramas de garamicina a um cliente. Na unidade hospitalar, ó, existe garamicina 80 miligramas por ml em ampolas de 2 ml. O volume que deverá ser aspirado para cumprir a prescrição é de quanto? Observe que, vou colocar aqui no quadro. Observe aqui, ó. Foi prescrito, ó, a prescrição médica é de 60 miligramas dessa medicação. Só que só tem disponível a ampola com 80 miligramas diluído, ó, a diluição para 1 ml. Professora, onde é que a senhora está vendo esse 1 ml? Aqui, pessoal. Sempre que tiver um número sozinho, na matemática significa que aqui tem 1. Então, essa questão significa que dentro da ampola de 2 ml de medicamento, a cada 1 ml você tem 80. Então, como que fica a nossa conta? Voltando aqui, então nós temos aí, ó, sempre a ampola, ó, vai estar para a diluição. Nós temos 80 miligramas, você vai diluir para 1 ml. Você vai pegar o frasco de 80 e colocar 1 ml de água destilada dentro. Vai diluir, e aí a gente vai descobrir o quanto que você vai aspirar para dar para esse paciente, quanto que esse paciente vai receber. Desses 80, aqui, ó, 60 é a prescrição que vai estar para X. 80x
é igual a 60 vezes 1. X é igual a 60 vezes 1 é 60 dividido para 80. X vai ser igual a, cortou. 6 dividido para 8 tem como? Não, vou ter que adicionar um zero aqui. E se eu coloco um zero aqui, eu terei que colocar outro zero aqui e adicionar a vírgula. Então, ficou um número que vezes 8 dê 60. A gente tem o 7. Ó. 7 vezes 8 dá 56, para 60 sobra 4. E aí, a gente tem como continuar? Tem, bota o zero. E aí, o número que vezes 8 dê 40 é 5. Então, x é igual a 0,75 ml. Isso significa o quê? Que quando você diluir a medicação, colocar 1 ml dentro do vidro e diluir, você vai aspirar só 0,75 ml na seringa e fornecer a esse paciente. O restante da medicação vai ser desprezada, não vai ser utilizada, porque esse paciente não precisa da dose completa, tá? Então, basicamente, fica assim. E as outras contas, pessoal, sempre é igual, tudo se repete. Pega essa questão e adiciona outros números que serão a mesma coisa. E a partir daqui, a gente tem a diferença. Outro exemplo que nós temos aqui, ó. No prontuário de um paciente estão prescritos 200 mg de cefalotina. Na farmácia do serviço de saúde só tem disponível o medicamento em frasco ampola de 1000 mg a cada 10 ml. Nesse caso, o volume da medicação que vai ser administrado é de quanto? Então, observe, nesse caso, o médico prescreveu 200 miligramas. Então, bora lá para a nossa representação no quadro. Mais um exemplo para facilitar. Vamos apagar. Os números se repetem, pessoal. As questões se repetem. As questões sempre se repetem. No médico prescreveu, a questão fala que foi 200 miligramas de um medicamento. E aí, só tem disponível a ampola com 1000 miligramas. Professor, e se eu der tudo? Você vai estar dando 5 vezes a dose que esse paciente precisa. Muito mais do que ele precisa, provavelmente vai matar esse paciente, o que não pode acontecer, lógico, né? Pense sempre que você for calcular a dose de um medicamento, se você errar, você vai estar prejudicando a mãe de alguém, o filho de alguém, se coloque no lugar dessa pessoa. A diluição é de quanto que a questão fala? De 10 ml. E aí, como é que fica? Gente, é a mesma coisa. Mesma coisa. A gente faz a regra de 3 ou pode fazer da forma direta. Por regra de 3, fica como? A gente tem aqui, ó, a ampola de 1000 miligramas vai estar para 10 ml. 200 miligramas vai estar para quem? Para X. Fazemos meios pelos extremos. 1000x vai ser igual a 200 vezes 10. X é igual a... Quanto é 200 vezes 10? Eu sei que é 2000. Dividido para quanto? Para 1000. Corto 3 zeros, corto 3 zeros. X é igual a 2 dividido para 1 é igual a 2 ml. O que isso significa? Que na prescrição que esse médico fez, você vai diluir a medicação e do total da diluição de 10 ml que você diluiu, só 2 ml você fornece para esse paciente, tá? Então, pense que se for uma criança e você der a dose a mais que ele precisa, você vai estar prejudicando profundamente essa criança, tá? Vai estar lesionando o fígado, rim, todo o sistema que vai metabolizar essa droga, tá?